gravação. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 18 de janeiro de 2023. Vamos... Bom, inicialmente, vamos analisar o processo 41.35.585. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso ordinário e recurso de ofício, em que o autuado é Zinco Metal Comércio Eireli. Eu sou o relator desse processo. A pedido de sustentação oral, eu pergunto se a Zinco Metal está presente para realizá-la. Não está presente. Eu vou... Essa aqui é um motivo para os senhores, só fazer uma... Colocar uma versão... mais... Uma edição melhor aqui do... Bom, o AIN, inicialmente, vamos lá, ele era composto de 7 acusações fiscais, sendo que 4 já foram liquidados pelo contribuinte. Então, restam à discussão os itens 2, 3 e 7. No item 2, o autuado é acusado de deixar de pagar CMS de janeiro a dezembro de 2016 e janeiro a abril de 2017, por emissão de documentos fiscais, modelo 55, referente a operações tributadas com utilização indevida do diferimento nos termos do artigo 392 do RICNES, sendo estabelecimento emitente industrial, conforme demonstrativo do anexo 2. No item 3, a acusação é de deixar de emitir, nos períodos de janeiro a novembro de 2016, janeiro, fevereiro, maio, junho, agosto, outubro e dezembro de 2017, notas fiscais de entradas de mercadorias para cobertar a entrada de sucata de metal no estabelecimento industrial, nos termos do 392, parágrafo 1º, item 1 do RICNES, conforme o anexo 3. E o item 7 narra a acusação de atraso na escrituração do livro Registro de Inventário, relativamente ao exercício de 2015, conforme o anexo 7. Muito bem, o item 2 é objeto de recurso de ofício. A situação aqui, esse estabelecimento é um estabelecimento industrial, então ele recebeu sucata de metal e, ao abrigo do diferimento, debitou, né, e ele, como estabelecimento industrial, ele se debitou das operações, do ICMS incidentes das operações anteriores, né, até a sua entrada. Só que ele não fez nenhum processamento nessa sucata e deu saída na sucata. E, ao dar a saída na sucata, ele aplicou o diferimento, né, e deu a saída, então, sem o destaque do ICMS. Então, esse é o item 2, né? O julgador, em primeira instância, cancelou esse item, então, que é objeto do recurso de ofício. O item 3 diz respeito às notas fiscais de entrada dessa sucata, né? Então, o procedimento deveria ser, ele registra, né, ele recebe a sucata e emite uma nota fiscal sua, de entrada, né? E essa sua nota fiscal de entrada que ele vai levar registro nos seus livros fiscais e fazer o que tem que fazer com ele, né? Em vez disso, ele registrou diretamente as notas fiscais do remetente, né? E o item 3 aí, então, é com relação o item 7, aliás, é o atraso na apresentação do livro Registro de Inventário, né?
Bom, eu vou ler o voto, ele não é muito longo e essa matéria é um pouco muita citação, então acho que o melhor seria ler aqui, então, o meu voto. Vamos lá, que está disponível aí também para os senhores acompanharem. O item 2 da inicial trata de falta de pagamento de ICMS incidente na saída de sucata de metal promovida por estabelecimento industrial. O fisco fundamenta a autuação no entendimento de que a entrada dessa mercadoria no estabelecimento previsto no artigo 392 do RICMES, e, por isso, as saídas subsequentes seriam tributadas pelo ICMS. Equivoca-se a autoridade fiscal entendimento. No Estado de São Paulo, as operações com sucata de metais, mercadorias em tela na presente discussão, estão albergadas pelo diferimento de ICMS consoante o artigo 392 do RICMES, que transcrevo aqui, então, o artigo, né, que vai falar que o lançamento do imposto incidente nas saídas sucessivas de papel, que interessam para a gente aqui são a sucata de metal, fica diferido para o momento em que ocorrer sua saída para outro estado, sua saída para o exterior ou sua entrada em estabelecimento industrial. Aí continuo eu. Note-se que este diferimento é objetivo e diz respeito tão somente à mercadoria posta em circulação, sem nenhuma menção ao agente que a promove. De fato, como afirma o fisco, a entrada de sucata em estabelecimento industrial interrompe o diferimento do lançamento do ICMS, cabendo a esse escriturar o valor do imposto a pagar no livro registro de apuração do ICMS. Assim, a autuada estava obrigada ao lançamento do imposto incidente sobre as operações anteriores e deveria ser autuada por falta de pagamento do ICMS na entrada das mercadorias, caso não tivesse efetuado esse lançamento a débito. Esse, no entanto, não é o caso dos autos, pois, conforme a informação do agente autuante, trazida em sua manifestação sobre a defesa inicial às florestais, que aqui eu transcrevo nas palavras dele, ele fala: a autuada realizou corretamente o lançamento dos valores do imposto a pagar, em razão da quebra do diferimento na entrada de resíduos de materiais em estabelecimento industrial, no livro Registro de Apuração de ICMS e no quadro Débito de Imposto, Outros Débitos. Com a expressão entrada de resíduos materiais durante o período fiscalizado, conforme verifica os lançamentos extraídos de suas guias. Né? Fecha aspas, porque essa é a transcrição do que o fiscal disse. E continuo eu. Dessa forma, quando da entrada da sucata de metais no estabelecimento da autuada, interrompeu-se o diferimento que albergou todas as operações até então realizadas com essa mercadoria. Nesse momento, o contribuinte debitou-se do imposto devido nessas operações antecedentes e, eventualmente, creditou-se desse mesmo imposto, caso a legislação lhe permitisse. Cabe-nos agora analisar as operações de saída dessa mercadoria, promovidas pela autuada. De acordo com a planilha do anexo 2 e as DANFs que acompanham as florestais, todas as operações apontadas no item 2 do AIM são de saídas internas de sucata de cobre misto e, consoante o artigo 392 do RICMES, acima transcrito, estão albergados pelo diferimento objetivo do lançamento do ICMS. Dessa forma, com essas saídas, se iniciou um novo ciclo de operações de circulação daquela mercadoria sujeito ao diferimento do imposto, que se interromperá quando observada uma das três situações previstas nesse artigo. Aponto que esse entendimento coincide com o apresentado pela consultoria tributária na resposta à consulta número tal, que alterou a redação originalmente publicada, no parágrafo 14 daquela, a consultoria tributária severa que, e aqui eu transcrevo uma consulta da consultoria tributária, em que ela altera o entendimento, né? O entendimento anterior dela seria mais ou menos no sentido da autuação. E ela muda o seu entendimento, né? Então, tanto que o número dessa daqui é M1, né? Que é modificada, é a 14603 M1, que é a 14603 modificada pela primeira vez. Né? E aí continuo eu. Em conclusão, as operações de item 2 do AIM estavam sujeitas ao diferimento previsto no 392 do RICMES, e a autuada corretamente emitiu o documento fiscal sem o destaque do ICMS, motivo por que nega o provimento ao recurso de ofício. Então, senhores, esse é o entendimento com relação ao item 2, né, que
que na verdade eu entendo que sim, que de certa forma todo mundo falou coisa certa, só que aplicou errado, né? Houve sim um diferimento que se concluiu, né? Se interrompeu com a entrada da mercadoria no estabelecimento da autuada, e a partir daí, só que a partir daí começou um novo ciclo, para mim, um novo ciclo de diferimento, né? Que na prática é como se continuasse todo o ciclo de diferimento, né? Porque ele se creditou, ele se debitou na entrada e possivelmente deve ter se creditado, né? Do crédito que não é informação, né? De maneira que entrou com tributação nula e vai sair com tributação nula, e somente quando da utilização desse material é que vai ser, ou a saída para o Estado ou posterior, o diferimento efetivamente se interrompe, né? De maneira definitiva, né? Se conclui a tributação desse material, né? Tanto que eu entendo aqui que, nesse caso, se, se ele desse a saída, se ele não se debitasse na entrada e desse a saída, aí sim ele teria cometido a infração. Não seria infração de falta de pagamento de imposto. Aliás, seria sim a infração de falta de pagamento de imposto, né? Porque, obrigatoriamente, por ser industrial, ele não tem outra opção que não se debitar de imposto. Entendeu? Efetivamente, aquele ciclo de diferimento se interrompe na entrada do estabelecimento, independentemente do que ele for fazer com essa sucata, né? Mas no caso aqui não é nem o caso, né? Ele se debitou do imposto, então aí seria falta de pagamento de imposto na entrada e não na saída, né? Ou seja, estaria errada a acusação, que a acusação é falta de pagamento na saída, né? E nesse caso que eu estou falando, se ele não tivesse debitado, seria falta de pagamento de imposto na entrada da mercadoria, que é quando ele deveria ter feito o débito do imposto. Vamos lá. E continuando, então, agora com relação aos outros itens. No item 3 inicial, a autuada é acusada de deixar de emitir notas fiscais de entradas de mercadorias para cobertar entradas de sucata de metal no estabelecimento industrial, nos termos do artigo 392, parágrafo 1º, item 1 do RICMES. Estou aqui, ó. A autuada reconhece que não emitiu esses documentos fiscais e se defende argumentando que processou o registro das entradas à vista das notas fiscais dos fornecedores e que essa situação se enquadra nas disposições do parágrafo 3º do artigo 10 da Portaria CAT 115 de 2014, devendo ser cancelada. O artigo 392, parágrafo 1º, item 1 do RICMES, determina que na entrada de sucata de metal e outras mercadorias que ele especifica, em estabelecimento industrial, esse deverá emitir nota fiscal relativamente a cada entrada ou a cada aquisição de mercadoria. Assim, a autuada, sendo estabelecimento industrial, estava obrigada à emissão dessa nota fiscal de entrada, independentemente da destinação que viria a ser dada à mercadoria, se para industrialização ou para revenda. Ela não cumpriu essa obrigação acessória, restando legítima a autuação. É relevante na presente análise o argumento de ausência de prejuízo ao erário. A legislação do ICMS não elegeu o eventual prejuízo ao erário como critério jurídico para caracterizar a infração à legislação do imposto. A única exigência é a ofensa da lei. A conduta da autuada causou dano à ordem jurídica, impondo-se a necessidade da sanção. Também a infração do item 7 está comprovada nos autos. Nele, a empresa foi autuada pelo atraso da escrituração do livro de registro de inventário, referente ao exercício 2015. 221, parágrafo 7 do RICMES, a autuada tinha até o final de fevereiro de 2016 para escriturar esse livro no SPED, o que ela não fez, como se pode observar do registro de inventário de sua FD, a folha 180. Somente em 1º de dezembro de 2020, ela enviou ao auditor fiscal os dados desse livro, folhas tal, restando caracterizado o atraso de mais de 4 anos para o cumprimento daquela obrigação fiscal, tal como noticiado na peça inicial. Não tem relevância na presente análise os argumentos autuados relativos ao artigo 230 do RICMES, pois ele trata de prazo de guarda dos livros fiscais. Nenhuma infração relativa a essa matéria foi noticiada no linha verdial. Ao contrário, dentro do prazo estabelecido nesse artigo, a autoridade fiscal a notificou apresentar o referido livro, e ela, também dentro desse prazo, o apresentou.
Bom, eu volto aqui. A infração narrada diz respeito ao atraso da escrituração deste livro, atraso esse que só se verificou em 1º de março de 2016. Trata-se de descumprimento de obrigação acessória, e a ele não se aplica o disposto no parágrafo 4º do artigo 150 do RICMES, pois o prazo ali previsto refere-se àquele que a Fazenda Pública tem para homologar a atividade de antecipação de pagamento descrita no caput do mesmo artigo. No presente caso, como não houve pagamento antecipado, nada há a homologar. Essa omissão do contribuinte subsome o caso em análise ao inciso 5 do artigo 149 do CTN, afastando as regras do lançamento por homologação. Estamos diante de um lançamento de ofício, regulado pelo artigo 149 do CTN, cujo prazo de constituição do decreto tributário é de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na dicção do inciso 1 do artigo 173 do CTN. Assim, o termo a qual para a constituição do crédito tributário relativo a essa infração é 1º de janeiro de 2017, e o fisco tinha até 2 de janeiro de 2022 para a lavratura do AIM. Lavrou muito antes dessa data, restando legítima a autuação. Em nada aproveita autuado o argumento de que as condutas relativas aos itens 3 e 7 do AIM se enquadram nas disposições do parágrafo 3º do artigo 10 da portaria CAT 115, de 2014. Essa portaria confere à Comissão de Controle de Qualidade competência para dispensar a autuação se atendidas as condições nela previstas. A existência do presente AIM demonstra que a referida comissão analisou a conduta infracional e concluiu pela necessidade da sanção. O único órgão competente para essa análise é a comissão, nos termos da portaria. Não compete ao órgão de julgamento a análise daqueles requisitos. Por todo disposto, conheço do recurso ordinário e do recurso de ofício, e a ambos nego provimento. Bom, senhores, então, com relação a esse item 2 aqui, ao item 3, na verdade, na minha correção, o item 7, né, que ela começa a vir com uma história, não, mas o prazo de guarda era de 5 anos, tal, quando fez o AIM, bom, não é o entendimento, né? O prazo de guarda não é uma matéria em discussão, porque a guarda, ele tinha, quando o fiscal exigiu esses documentos, ainda estava dentro do prazo de guarda, e ele apresentou. Então, questão nessa, né? Então, a partir do momento, a data que nos interessa aqui é a data do fato gerador, né? Ou do fato infracional, né? Que, na pior das hipóteses, seria 1º de março, né? Se eu estou falando de atraso, ele tinha até o final de fevereiro, não sei se era bissexto ou não aquele ano, mas ele tinha até o final de fevereiro para mandar, não mandou. Então, quando se verificou o fato infracional? Em 1º de março daquele ano. Então, aí vem a análise lá da questão do 149 que eu coloco. Esse itens 3 e 7, eu teria aí aplicado o 527A, né, se ele tivesse pedido. O problema é que ele realmente não pediu, o único fundamento de pedido dele, alguma coisa, foi de cancelamento, foi a portaria CAT 115, e aí, nesse caso, eu até entendo que a CAT 115, se fosse a situação, se fosse uma situação efetivamente lá prevista, né, poderia ser um dos elementos que eu consideraria para reduzir a inflação. Mas ele em si ele não é motivo para cancelamento, porque a competência para tanto é da Comissão de Controle de Qualidade, né? Tanto que, se o AIM foi lavrado antes da portaria, né? Antes de 2014, da data da portaria, o que a gente tem, o que a portaria manda fazer, embrulha para presente e manda para a comissão. E a comissão fala se é ou não o caso. Eu entendo que ela não fará, o que ela vai fazer aqui é analisar. Mesmo nesse caso, não vai ser ela que vai cancelar, porque agora já está na mão do órgão de julgamento. Mas a competência para essa análise da comissão, como eu falar, de fato, não causou embaraço à fiscalização, é um dos casos que está previsto lá, ele vai fazer toda a análise e manda o pacote, o presente de volta para o órgão de julgamento, e o órgão de julgamento decide se vai cancelar ou não ainda, né?
Mas, de qualquer maneira, no caso aqui especificamente, não, apesar da vontade que até que me daria de... Porque, no final das contas, ele apresentou esse registro de inventário, né, há tempo, mas ele apresentou quando solicitado, né, e também no caso lá das notas fiscais, que ele estava obrigado a emitir, ele não foi, na verdade, não foi sem escrituração, né, ele escriturou o que ele tinha à mão. Então, seria no meu caso, não seria cancelamento, mas eu teria reduzido essa multa se ele tivesse pedido. Mas eu não vi como. Por isso, então, meu voto é nesse sentido aí, e eu coloco, então, a apreciação da Câmara. Enquanto fica em discussão, eu tenho que fazer aqui uma... Teve um errozinho aqui. Se me permite a palavra, doutor presidente, eu notei no recurso de ofício que o representante fiscal ele não notou que havia sido feito esse registro no RAICMS, ou talvez não tenha, né, se atentado a isso, porque se houve esse registro, então o débito foi feito, não? Então, eu hei de concordar aí com o seu voto, porque a infração, na verdade, é aquela que se coloca no outro item, de que ele não registrou nas notas fiscais, né? Esse débito, esse pagamento. Então, em relação ao recurso de ofício, eu vou concordar com o doutor, com esse cancelamento, porque eu acredito que o registro da apuração ele supre essa falta. Se o débito está lá é porque o imposto ele foi cobrado, não? Então, é isso que eu tenho a colocar. Muito bem. É que, na verdade, o fiscal, quando da manifestação dele, ele até, ele até cita um trecho de uma outra consulta aí, né, que fala, olha, a questão é o seguinte, tem várias consultas que tratam dessa matéria, né, mais ou menos trata dessa matéria. Na verdade, redondamente, que nem essa que eu trouxe, só tem aquela lá mesmo, né? Porque tem casos que... E tem muitos casos em que a questão é do o emitente do documento fiscal, né? Ou seja, se ele está emitindo para um estabelecimento industrial. Então, muitas das consultas dizem respeito a isso. E ele vai lá e ele cita, e ele fala, e lá ele faz uma citação lá nessa organização, fala que, independentemente da destinação, tem que ser, como é que ele coloca lá? Independentemente da destinação, tem que ser debitado o imposto na entrada. Sim, mas essa não é a matéria. Nossa matéria aqui é a saída, entendeu? A nossa matéria aqui é a saída. Ele não está sendo autuado por não pagamento na entrada, mas por não pagamento na saída, porque ele deu saída. Né? Então, o entendimento do fiscal foi, bom, uma vez interrompido o diferimento, ou será para o resto da eternidade. Né? E que, na verdade, a própria consultoria tinha esse entendimento, né? De que, uma vez interrompido o diferimento, segue sem diferimento até o final. E aí depois ela começou a pensar, possivelmente começou a considerar, né? E certamente seria muito mais complicado, né? Porque, olha, o que acontece nesse caso aqui? Se ele emite com a nota fiscal com destaque do CMS. A entrada não é problema, que aí ele se debitou e deve ter se creditado também, ou seja, entrou neutro. Né? Só que ele vai dar saída tributada. Né? Agora, se ele dá saída tributada para um outro sucateiro, né, que vai dar para um outro. Vamos colocar uma linha de 3 revendas dessa sucata, até entrar de novo no estabelecimento industrial. Você acha que lá na hora que... Porque, em tese, né, primeiro que o outro sucateiro não teria interesse nesse crédito, né? Porque se ele é sucateiro, em tese, as saídas todas dele são
com diferimento. Então, ele não tem interesse nesse crédito. Mas vamos lá. Mas ele teria que ter o direito de se creditar. Ele vai entrar com crédito, né? Vai entrar, não vai, não, supostamente ele não vai, ele está entrando com uma mercadoria tributada normalmente, então ele não vai fazer nenhum débito na entrada lá, né? Ou seja, a bomba vai explorar lá no industrial, porque quando o fiscal for lá olhar o industrial, vai falar, pô, mas peraí, que história é essa? Não, não importa se você recebeu com crédito ou não. O cara, o que mandou uma sucata, entendeu? Porque o fiscal não vai fazer toda essa linha do tempo até chegar, saber o que aconteceu com aquela mercadoria, né? Então, outras injustiças seriam cometidas lá na frente, né? É, a se manter esse entendimento equivocado do fisco aí, né? Tanto que a própria representação, depois acho que deve ter percebido isso e mudou sua representação, desculpe, a consultoria tributária, percebido isso e mudou seu entendimento, né? E foi recente, acho que é do ano passado, essa mudança de entendimento, eu no máximo 2021, né? Bom, senhores, eu já registrei o voto lá, o processo ainda está em discussão. Bom, se não há outros inscritos, eu peço a todos que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Tem votação? Muito bem, então, por unanimidade, foi negado provimento tanto ao recurso ordinário quanto ao recurso de ofício no processo da Zinco Metal Comércio Eireli. Com isso, nós concluímos a pauta de hoje, uma vez que foi retirado de pauta o processo 4059114, que era um recurso ordinário interposto pela Santer Fabricação de Papel Santa Terezinha S.A., que foi retirado de pauta. Com isso, então, nós cumprimos a pauta de hoje e agradecendo, então, a presença de todos, em especial da doutora Sulamit, do doutor Leandro, que nos ajudaram aí substituindo os membros da Câmara que estão de férias. Eu dou por encerrada, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 18 de janeiro de 2023. Eu pediria, então, ao Oswaldo que interrompesse aí a gravação da sessão.